A internet é maravilhosa. O Stefan e a família dele são prova disso. Eu pensei que eu queria um cachorrinho. E aí, o que aconteceu? Eu ganhei um cachorro. Tá, não é tão simples assim, né, Stefan? Conta a história toda, vai. Aí você foi lá perto do papai, daí o que você falou pra ele? Quantos likes pra eu ganhar um cachorro? Pai. Oi. Quantos likes pra eu ganhar um cachorro? Pra ganhar um cachorro? Vamos ver. Vamos lá, 500 mil likes e algum comentário de algum jogador do Corinthians. Que tal? Tá bom. É tanta fofura que o vídeo explodiu nas redes sociais e chegou onde tinha que chegar, no time do Corinthians. Até a conta oficial do clube comentou na postagem. Um foi comentando, daí já veio outro, e aqui não só ele ficou feliz, mas como alguém. Aí começou o sonho do pai junto. Também. A galera não acreditam que aconteceu hoje. Hoje o Corinthians me convidou para ir no estádio. Stefan foi pro estádio, tirou foto com a taça da Supercopa, assistiu ao jogo e conheceu os jogadores. Eu dei oi pro Memphis, o tio Garro, o tio Ranieri, Tio Ramalho, tio Yuri. Mateuzinho também, que vai falar com você? Eles te deram um oi, né? Conversaram com você? conversaram. Combinamos pra você ir lá no treino amanhã com a gente, tá? No dia seguinte, ela veio, das mãos de Ranieri e Ramalho, dois dos jogadores que comentaram no vídeo. Apresenta pra gente essa cachorrinha aí, Stefan. A Tiana, Por que ela tem esse nome? porque a Tiana. Vai colocar a faixinha do Memphis nela? Ah, ficou bonita, hein? lá, ó. O vídeo original já tem 1,5 milhão de curtidas e mais de 16 mil comentários. E a gente separou alguns para ler com eles. Aqui desse lado, um palmeirense assistindo esse vídeo pela 1000ª vez. Arrasaram. E aí, cara, viu? Você achou legal ter palmeirense também comentando o vídeo? Sério? É, tem um monte de palmeirense comentando, sabia? Não. É, tem outro aqui que é bem legal também. O sonho do pai dele sendo realizado. KKKK. Isso daí, velho, isso aí foi total, Você né? mais ouviu, né? Foi. Era o vídeo do Stefan com o cachorrinho. Vai, Corinthians. Esse aqui é do Ramalho. Como é que ficou o coração do pai? Ah, cara, aí foi super Não, cada emocionante. hora ele vinha, olha, o Ramalho comentou. Até de jogadores que estão, tipo o Murilo, que tá lá na Inglaterra, né, comentou, mas do Ramalho, quando a gente viu do Ramalho, foi super emocionante. Tem outro aqui, ó. Tem que dar o cachorro agora, hein? Esse é do Ranieri. Pois é. Agora Tio vai Ranieri. precisar, né? É o tio Ranieri. Ele comentou, né? E foi ele que, com o tio Ramalho, que trouxeram, né? Tá vendo? Lembra que vocês fizeram juntos, sim? Sonho da criança, do pai, da família toda realizado. E agora é hora de começar a sonhar de novo. Eu queria um gato, mas esse cara aqui eu não gosto. Eu vou ter que pedir mais curtinho então dessa vez, hein? Grava outro vídeo pro Corinthians, vai que realiza. Vai que realiza. Um gato preto e branco. Isso, pra Jolinha. Vai, Corinthians! Informação, exclamação. A pressão nesse momento cresceu, claro, cresceu. Pior sequência do Dorival, 6 jogos sem vitórias. Em termos de resultados, a pior sequência. Mas a pressão é muito grande, de fora para dentro do que internamente. Internamente, obviamente, também ele não é unanimidade. Se perder para o Flamengo, tudo pode mudar num piscar de olhos, assim é o futebol. Quando questionado sobre essa pressão que cresce, ontem, depois do jogo contra a Chapecoense, o Dorival foi curto, grosso, objetivo, direto, sincerão. Fala, professor. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, tentando deixar o meu melhor. A partir do momento que a diretoria acha conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa. Estou muito tranquilo em relação a tudo isso. Por quê? Porque eu estou entregando o meu melhor ao Corinthians, como foi o ano passado. As cobranças também foram muito grandes, mesmo sabendo que não tínhamos contratações, tínhamos 12 jogadores no departamento médico, as cobranças foram iguais. No final comemoraram, não? E fantasmas rondam o Parque São Jorge. 2 nomes citados pelo Alex Miller. Um é o Tite, saiu do Cruzeiro
técnico histórico do Corinthians, tem uma ligação umbilical, apesar dos pesares recentes aí, tá dando sopa no mercado. E o Vojvoda, que foi muito bem no Fortaleza, sob o comando do Marcelo Paz, que hoje é o diretor executivo do Corinthians. O Vojvoda caiu lá no Santos nessa semana. Vamos colocar então de cara o Dorival Júnior explicando por que o Memphis não jogou, nem viajou lá para a Arena Condá para a partida contra a Chapecoense. Dorival explica, depois eu completo. Memphis, ele vem jogando com dificuldades no joelho, então nós temos que tomar todo cuidado com ele, senão nós podemos perdê-lo, e aí quando você perde é por um mês, como aconteceu com o Yuri. Então você tem que ter todo o cuidado possível para que com essa sequência de jogos você não acabe perdendo mais e mais jogadores. Informação que eu recebi hoje à tarde, ele deve ir para o jogo de domingo contra o Flamengo, mas não dá para cravar porque nem o Dorival sabe ainda. Amanhã, reapresentação e o único treino para o jogo contra o Mengão. O Memphis se machucou no ano passado, vem jogando no sacrifício, virou o ano, final de Copa do Brasil, depois no início da temporada, final da Supercopa, numa pancada que ele sofreu no clássico contra o São Paulo em novembro, até teve que tirar líquido através de uma seringa do joelho, a chamada troca de óleo no popular dos boleiros, na linguagem popular, na gíria. Memphis Depay, que foi convocado hoje pela seleção holandesa para a última data FIFA. Então ele é dúvida, mas deve ir para o jogo. Nem o Yuri está garantido, o Dorival também falou a esse respeito, porque não jogava há muito tempo. Amanhã ele decide. E Hugo Souza, boa notícia, foi convocado para a seleção brasileira no lugar do goleiro Alisson, que se machucou lá no Liverpool. Os grupos da Copa Libertadores da América. Vamos ver agora como ficaram as chaves em que estão os times brasileiros. Olha só, no grupo A, quero depois que vocês me falem qual grupo está mais difícil, tá? Aparecem Flamengo, Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín. Na chave C, Fluminense, Bolívar, Deportivo Lagoaíra e Independiente Rivadavia. Tem brasileiro também no grupo C, olha aí, ó, Boca, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona do Equador. O Corinthians está no grupo E junto com Peñarol, Santa Fé e Platense. Palmeiras está no F com Cerro Porteño, Júnior Barranquilla e Sporting Cristal. Difícil esse aí, hein? A última chave com brasileiro é a chave G, que tem Mirassol, LDU, Lanús e Always Red. E no Corinthians, a gente poderia falar Corinthians e Peñarol. Mas como Corinthians e Libertadores ultimamente tem sido água e óleo... Peñarol é difícil. Tem que tomar cuidado. Não, Peñarol já tem uma tradição. Então, mas ó, Santa Fé e Platense dá pra ganhar. Não, o Santa Fé também é um time complicado. Talvez Santa Fé é mais complicado até que o Peñarol. Era Santa Fé é mais complicado que o Peñarol. O Platense é talvez aquele que a gente pode considerar o mais fraquinho, né? O mais fraquinho. Mas o Independiente Santa Fé costuma aprontar. O Peñarol, a camisa, né, diz por si só, embora não esteja vivendo o seu grande momento na história, mas o Peñarol é um time difícil, um time encardido, sempre arruma encrenca com os brasileiros, né, adora brigar com os brasileiros. E o Corinthians, que realmente tem dificuldade dentro de Libertadores, né, não tem tradição na Libertadores, vai ter que superar tudo isso se quiser continuar e seguir adiante no sonho do bicampeonato. Não é fácil, mas... Se entrar em campo, desculpa, Michele, se entrar em campo com a tirista que entrou contra o Coritiba e ontem, fica em último lugar no grupo. Mas a gente sabe que não vai ser assim. Então acho que o Corinthians aí tem possibilidade. Corinthians, Santa Fé e Peñarol, dos três, eles brigam pelas duas vagas, o Platense fica fora. E só uma passadinha no Flamengo, no Platense, grupo A. o primeiro jogo internacional desse Platense que está no grupo do Corinthians, sabe com quem vai ser? Com o Corinthians. O primeiro jogo internacional na história do time, gente. Hugo Souza, convocado para a seleção brasileira. Merece demais, fiquei muito feliz por ele. Uma pena que por uma lesão, né? O Alisson teve uma lesão e foi cortado da seleção. E imediatamente Carlo Ancelotti convocou Hugo Souza para se integrar à delegação brasileira na semana que vem para os amistosos contra França e Croácia. Minha primeira questão é quem vai ser o goleiro titular, na medida em que o Alisson é o titular da seleção. O Ederson joga no Fenerbahçe, tem uma experiência europeia. O Bento joga no Al Nassr e o Hugo Souza joga no Brasil.
Eu quero saber quem vai ser o goleiro titular, quem que ele vai testar, o Carlo Ancelotti. Fica esse questionamento. Agora, o grande lance é o seguinte, a CBF ela já divulgou as datas das 9ª e 10ª rodadas do Brasileirão. E a 9ª rodada está confirmada para ocorrer Corinthians e Fluminense no dia 1º de abril, às 9h30 da noite, uma quarta-feira. Só que a seleção brasileira encara a Croácia, em Orlando, nos Estados Unidos, dia 31 de março. Então, se o Hugo entrar em campo, por exemplo, eu sei que é goleiro, é diferente, mas no dia seguinte tem um jogo do Corinthians. Pode ser que o Hugo desfalque. Você prefere ser careca hoje e a cada dia que passa estar mais careca, ou raspar a cabeça, fazer uma cirurgiazinha rápida? O Corinthians nesse jogo. Só que o Corinthians pode ser que o Hugo desfalque o Corinthians nesse jogo. Só que o reserva, o Felipe Longo, também está machucado. Então vai ter que entrar o menino Cauê. O Corinthians buscou também goleiro reserva, né? Quase fechou com o João Ricardo do Fortaleza, que não passou nos exames. Buscou o Neto do Botafogo por conta dessas situações, né? Porque daqui a pouco, se você não consegue contar com o Hugo, você tem um goleiro mais experiente, mais cascudo para colocar, né, numa partida importante de Campeonato Brasileiro. Porque tem esse risco do Hugo Souza não poder jogar contra o Fluminense na quarta-feira. O mesmo vale para Memphis Depay, convocado mais uma vez para a seleção holandesa, que vai disputar nessa semana também amistosos com a sua seleção. E André Carrilho, que foi convocado por, vejam só, Mano Menezes, técnico da seleção peruana, também para compor o elenco do Peru, e pode também desfalcar, porque essa data FIFA com o calendário nosso parando é um pouco mentirosa, né? Porque a data FIFA termina dia 31 de março, dia 1º já tem jogo do Brasil, e aí já tem jogo no Brasil, e aí muitas vezes os jogadores que jogaram lá 90 minutos não vão conseguir defender os seus clubes. Então essa história de vamos parar o calendário para a data FIFA, desse jeito não adianta muita coisa. Outras datas foram confirmadas, né? Falei da 9ª rodada e da 10ª. A 10ª é Corinthians e Internacional, aquele jogo sempre recheado de muita polêmica, de muitos DVDs, de muitas provocações, né? de muito falatório. Tá marcado para o dia 5 de abril, no próximo domingo, né? Dia 1º é uma quarta-feira, que o Corinthians pega o Fluminense. No dia 5, contra o Inter na Neoquímica Arena, às 7h30 da noite. Domingo, 7h30 da noite, o Corinthians recebe o Inter. E a Libertadores? Pois é. Todo mundo já sabe, né? Já saíram os grupos, os adversários do Corinthians, né? O Platense, o Santa Fé e o Peñarol. E vou dar para vocês aqui o primeiro turno dessa fase de grupos, né? Os jogos do mês de abril. No dia 9 de abril, uma quinta-feira, o Corinthians estreia na Libertadores diante do Platense na Argentina às 9 da noite, tá? Falei 9 da noite 2 vezes aqui. Quinta-feira, 9 de abril, 9 da noite. Contra o Platense. É a estreia do Corinthians na Libertadores da América. No dia 15 de abril, quase uma semana depois, porém uma quarta-feira, o Corinthians estreia em casa na Libertadores, recebendo Santa Fé da Colômbia às 9h30 da noite. Então, na quarta-feira, dia 15 de abril, recebe o Santa Fé. E só no dia 30, daí 2 semanas depois, o Corinthians recebe o Peñarol às 9 da noite, também numa quinta-feira. Então são 2 quintas-feiras, uma quarta, são 2 jogos em casa, um fora, isso na primeira fase, no primeiro turno da fase de grupos, né? Depois inverte tudo no mês de maio, até o final do mês de maio tem toda a fase de grupos da Libertadores. Mas no mês de abril são esses os jogos já confirmados pela Conmebol, que definiu primeiro essas datas e aí depois logo a CBF soltou as datas da 9ª e da 10ª rodada, o que estava preocupando muita gente, né? É lamentável, né? Como é que o torcedor vai se organizar para ver um jogo no Brasil se o único jogo confirmado até essa sexta-noite era o de domingo contra o Flamengo? Depois o torcedor não sabia horário, dia, como é que faz, comprar passagem, aquela coisa toda, se o jogo é em casa, se o jogo é fora, se organizar financeiramente com a família e tudo mais. O cara não consegue. Lá fora os caras compram o carnê pro ano inteiro, né? Já sabe o horário, o dia, onde vai passar, tudo certo. Aqui é difícil, cara. Mas enfim, isso é papo para outra hora. Confirmadas então, né, as rodadas do Brasileiro, pelo menos até a 10ª, até o dia 5 de abril, e depois as datas da Conmebol Libertadores. Informações do Corinthians.
para este sabadão. Depois a gente projeta essa partida contra o Flamengo, tentar saber quem é que vai entrar em campo. Força máxima, né? Quem tiver melhor vai pro jogo, porque é quase uma final. E um jogo super importante para dar moral aí e ficar esses 10 dias da data FIFA aí um pouco mais tranquilos. Fiel, e essa bomba que eu acabei de ver sobre Memphis Depay indo para um rival do Coringão. Memphis Depay entra na mira de rival do Corinthians no Brasileirão. Com o futuro incerto aí no Coringão, Memphis, camisa 10, entrou no radar de um rival do Timão no Campeonato Brasileiro. A gente sabe aí que ele tem contrato até dia 20 de julho deste ano. Marcelo Paes, diretor executivo, aí já confirmou que o clube tem o desejo de renovar com o jogador, mas há um impasse financeiro a ser resolvido, principalmente em relação àqueles 40 milhões que o Corinthians deve a ele. De acordo com informações da Rádio Craque Neto, a incerteza sobre a permanência do holandês já tem afetado o cotidiano do craque dentro da equipe. Segundo a publicação, fontes apontaram que Memphis não está apresentando um rendimento semelhante ao que demonstrou no início de sua passagem, o que pode indicar uma desmotivação por parte do atleta. Isso eu já venho percebendo, hein, Fiel? Não sei você, com o futuro incerto no Coringão, o Flamengo, Fiel. Flamengo, adversário do Corinthians nesse domingo, observa de perto a situação do holandês. A Rádio Craque Neto também informou que o rubro-negro chegou a sinalizar interesse na contratação do jogador, caso ele não permaneça no Parque São Jorge. Ele foi contratado pelo Timão em setembro de 2024. Até hoje ele tem 76 partidas, 20 gols marcados e 15 assistências. 76 partidas, 35 participação em gols. No período conquistou o Paulista de 2025, Copa do Brasil de 2025 e Supercopa de 2026. É, Fiel! Memphis Depay no Flamengo? Deixa sua opinião aí nos comentários. Você apoia a renovação com o jogador? Se sim, como você gostaria de fazer essa renovação? Da forma que está, teria que melhorar o contrato, diminuir salário, tirar todas as bonificações e regalias. Não quer mais o Memphis no Corinthians, acha que o melhor é se livrar do jogador e trazer outros com essa renda, com esse valor que o Corinthians investe nele todo mês. Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, nos ajude a alcançar 40 mil inscritos aqui, Fiel. Gratidão, cada um que faz parte, desde o início ou que está chegando agora. Deixa aquele like que ajuda a gente demais. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Valeu!